Fala pessoal, aqui é o Vitor do canal LS Excel. Estamos aqui para mais uma videoaula aqui com vocês. E hoje nós vamos falar de duas funções que têm papéis semelhantes no Excel, mas que trazem resultados totalmente diferentes. Nós vamos falar da cont_c e vamos falar do soma_c, tá? Cont_c e soma_c são funções que nos trazem resultados, né, de contagem e de soma, tá? Vamos começar aqui com cont_c, que ela é um pouco mais simples, tá? Cont_c, se a gente olhar na sintaxe dela aqui, ela tem dois critérios, ela tem dois argumentos, desculpa. O intervalo e o critério, tá? Bom, para que ela serve na verdade? Eu tenho aqui os países campeões das Copas do Mundo, né? De 1930 até o ano de 2018, né? Aí eu quero saber, por exemplo, quantas vezes a Alemanha foi campeã, quantas vezes a Argentina, né? Então, eu teria que vir aqui e fazer o quê? Uma contagem. Pô, vamos pegar o Brasil, né? O Brasil foi campeão aqui. Vamos marcar aqui. O Brasil foi campeão. Vamos marcar de amarelo. O Brasil foi campeão. Opa. Deixa eu marcar a célula, não a fonte. Pô, o Brasil foi campeão em 58, aí o Brasil foi campeão em 62, o Brasil foi campeão em 70, aí o Brasil voltou a ser campeão em 94, o Brasil voltou a ser campeão em 2002. 1, 2, 3, 4, 5, né? Eu não posso vir aqui e marcar 5, tá? Quer dizer, poder eu posso, não é o correto, tá? Geralmente as listas elas se atualizam, né? E eu preciso dar o dinamismo no Excel, tá? Então eu não posso, eu até posso, mas eu não devo fazer isso. E até porque dá muito trabalho, né? Aqui eu tenho uma lista pequena, mas se eu tiver uma lista aí de 600, 700 linhas com dados, né? Eu não devo fazer isso, né? Vamos voltar isso aqui para o normal, tá? Sem preenchimento. E aí nós vamos entender o que a gente vai fazer. Nessa situação aqui, a gente se utiliza do cont_c, tá? Como que isso funciona? Eu vou vir aqui, vou colocar igual, tá? Cont_c. Cont_c tá aqui, né? Primeira coisa é o intervalo que ele pede. O que é o intervalo nesse caso, pessoal? O intervalo é onde eu vou encontrar todos esses nomes aqui dentro da minha planilha. Então os nomes estão aqui, ó. Então eu vou selecionar, tá? Beleza, né? Vou colocar um ponto e vírgula. Deixa eu voltar aqui para cima, né? Então eu selecionei o intervalo do B2 até o B22, ou seja, a listagem de todos os países que foram campeões, tá? E você pode notar que o Uruguai se repete aqui. O que agora eu preciso colocar para o Excel aqui para a função? Ele está me pedindo agora o critério. O que seria o critério na verdade? O critério é a palavra, né, que eu quero que ele conte, né? É a palavra que eu quero que ele veja qual a frequência dessa palavra dentro desse intervalo, tá? Então, o que eu posso fazer, tá? Eu vou fazer dessa forma, depois eu vou fazer da forma que eu acho que é a mais correta. Abro aspas duplas, escrevo aqui Uruguai. Fecho aspas duplas, fecho parênteses e dou um Enter. Opa! Não é Uruguai, é Alemanha. Vamos consertar aqui. Alemanha. Olha lá, 4 títulos. Vamos contar aqui. 1, depois 2, depois 3, depois 4. Beleza, tá? O que acontece aqui, pessoal? Eu fiz aqui da Alemanha. E qual que é o grande lance do Excel, né? O Excel, quando eu faço na primeira célula, eu tenho a possibilidade sempre de usar a minha alça aqui de preenchimento automático e puxar. Olha lá o que ele vai acontecer para mim nesse caso aqui, ó. Ele deu que a Argentina tem 4 títulos, isso é uma mentira. Ele deu que o Brasil tem 4 títulos, isso é uma mentira também. A gente acabou de ver que o Brasil tem 5, né? Então ele vem puxando dados aqui de forma incorreta, tá?
Por que acontece isso? Por dois motivos, tá? O primeiro motivo é mais fácil da gente entender, porque se a gente for descendo aqui e olhando na barra de títulos, na barra de fórmulas, desculpa, né? Todos eles estão especificados como Alemanha, né? Por quê? Porque eu especifiquei aqui no primeiro como Alemanha. E como eu usei o preenchimento automático, o Excel ele acompanha o que eu coloquei aqui na primeira célula de formatação, né? Na primeira célula que eu fiz o cálculo. Um outro erro que acontece é o que é? Nessa segunda célula aqui, a gente já pode notar que o intervalo ele é diferente. Olha lá, ó. Ele começa no B3 e vai até o B23. Olha aqui, ó. Ele já está mostrando aqui para mim, ó, né? Então, se eu descer aqui, olha lá. E ele pega um intervalo aqui onde não tem nada. E se eu pegar esse último dado aqui, né? E olha lá. Ele está começando o meu cálculo ó, de 1966 e está descendo aqui, ó, onde eu não tenho nada, tá vendo? Então, esse cálculo aqui, essa função desse jeito aqui, ela está incorreta, tá? Ela está puxando dados incorretos. Isso traz uma inconsistência para minha planilha, tá? Bom, qual que é a maneira que eu acho mais correta de se fazer isso, né? Vamos apagar isso aqui, tá? Então eu vou deletar, né? Isso aqui, deletei, beleza? Bom, eu venho aqui e coloco Ctrl C, né? Seleciono o intervalo que eu quero, né? Do B2 ao B22. Deixa eu subir aqui para a gente entender melhor, né? Bom, se eu for usar a alça de preenchimento automático, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que amarrar essas células, né? Colocar como referência absoluta. No vídeo anterior nós falamos sobre referência absoluta e referência relativa. Quem tiver alguma dúvida, só ir lá no canal que tem um vídeo lá falando sobre referência absoluta e referência relativa. Vou apertar um F4 aqui para amarrar minhas células, ponto e vírgula. Em vez de eu escrever o nome do país aqui, o que eu vou fazer? Eu vou clicar no país que eu quero como referência. Então eu clico aqui no E2. O que eu tenho no E2? Tem a palavra Alemanha. Então o Excel entende que ele vai puxar para mim tudo que tiver escrito Alemanha dentro do meu intervalo. Fecho parênteses e dou um Enter. Ah lá, agora ele puxou 4 títulos, como tinha puxado da primeira. É importante que esse E2 aqui eu não trave ele, eu não trate ele como referência absoluta. Esse E2 aqui ele vai ser referência relativa. Por quê? Porque depois eu quero o E3, o E4, o E5, o E6 e assim sucessivamente. Quando eu uso a alça de preenchimento automático aqui, ó, olha o que ela faz. Ela já puxa corretamente para mim. Olha lá, Alemanha com 4, Argentina com 2, Brasil com 5, Espanha com 1. Viram como deu totalmente diferente do resultado anterior, né? Tá? Então, o Ctrl+C, né, da melhor forma de se usar é dessa maneira. Muito cuidado com o que, pessoal? A gente tem que ter um cuidado dos dados aqui, né, eles estarem inseridos dentro da célula de formas iguais. Por exemplo, Uruguai e Uruguai. Se eu vier aqui, der um espaço e der um Enter, olha o que aconteceu com o Uruguai aqui, ó. Ele ficou com um título. Por quê? Porque ele entende que o Uruguai, né, ele tem 3, 4, 5, 6, 7 caracteres. E se eu olhar aqui nesse aqui, ele tem 8. Por quê? Porque ele conta o espaço. Se eu tirar o espaço aqui e der um Enter, olha lá, ele volta a ter 2 títulos aqui, tá? Então, os dados eles precisam estar de forma consistente, precisam ser iguais nesse caso aqui, tá bom? Esse é o Ctrl+C. Ele é uma função relativamente simples, tá? Que usa-se 2 argumentos e ele traz a frequência de um dado dentro de um intervalo, tá? Bom, o que é o soma-C na verdade? O soma-C, ele não vai trazer a frequência de um dado, ele vai somar valores ou, né, quantidades, né, vai depender do que eu tenho dentro da planilha. E a gente pode notar que a função, a sintaxe dela,
ela é parecida com o conte C. O que ela tem a mais? Ela tem aqui um argumento a mais que chama intervalo da soma, tá? E como que a gente faz isso então? Então eu tenho aqui, tá, uma planilha onde eu vendi computador, fogão, geladeira, computador, fogão e geladeira. Eu quero saber a soma desses dados, né? Eu posso vir aqui clicar no computador, depois clicar no computador, vir aqui embaixo, olha lá, soma 1.500 com 2.500, 4.000. Volto a repetir, se eu tenho uma planilha grande, maior, essa conta fica impossível dessa maneira. E também de usar uma calculadora. Então eu tenho essa fórmula aqui. Como que eu vou fazer isso aqui, né? Igual, soma C. O intervalo vai continuar a mesma coisa. O que eu estou procurando? Eu quero somar computador. Então eu venho aqui no intervalo onde tem os computadores e seleciono ele inteirinho. Já vou amarrar, já vou tratar como referência absoluta, né? Vou dar um F4. Beleza? Ponto e vírgula. O critério, o que é o critério? O critério é a palavra computador, então eu vou clicar aqui, computador, beleza. Ponto e vírgula. E eu quero o intervalo da soma. O intervalo da soma está aqui, ó, são os valores. Vou clicar aqui, vou somar, vou selecionar o intervalo. Já vou colocar como absoluto também, vou amarrar a célula, né? Eu vou fixar, amarrar, tá? Fechei parênteses e dou um Enter. Olha lá, ele retornou os 4.000 para mim. Posso vir aqui agora e puxar a alça de preenchimento automático. Olha lá, 1.350 fogão e 3.000 geladeira, tá? Então, pessoal, qual que é a diferença do conte C para o soma C? O soma C ele soma valores, tá? Quantidade, preço e tudo que é relacionado a números. O conte C ele vai somar a frequência de uma palavra, ou de uma letra, ou de um número, dentro de determinado intervalo. Conseguiram perceber a diferença aqui? Beleza? Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários aí. E espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu!